Top 5 avanços científicos na Covid. Desde o início da pandemia, muito foi avançado em termos de desenvolvimento científico e tecnológico empurrado pela Covid ou necessário para combater essa terrível pandemia. O nosso top 5, o primeiro dos 5 selecionados, vai para o sequenciamento do RNA, da sequência de RNA do vírus em tempo recorde. Desde os primeiros casos até a liberação pública desse genoma, se passou mais ou menos 30 dias e foi feita por esse cientista Zhang Yongzhen, no início, exatamente no dia 10 de janeiro de 2020, em tempo recorde. Isso é fundamental. Sem esse avanço, sem o sequenciamento em tempo recorde e a liberação desses dados na internet, não teríamos o PCR, não teríamos os testes sorológicos, não teríamos o desenvolvimento das vacinas, estaríamos sofrendo muito mais com essa pandemia e nós então devemos a esse cientista esse grande avanço. O nosso top 4 vai para o imediato reconhecimento de que a sequência genômica poderia levar ao desenvolvimento de uma vacina de RNA mensageiro de forma praticamente imediata. 5 dias apenas depois da liberação do genoma, que foi no dia 10 de janeiro, no dia 15 de janeiro, o desenho da vacina foi apresentado, a primeira vacina na história da humanidade de RNA mensageiro. E isso baseado no trabalho dessa cientista, a doutora Katalin Karikó, da Universidade da Pensilvânia, que há anos, há pelo menos 40 anos, trabalhava na linha de vacinas para RNA mensageiro. O desenvolvimento em 5 dias dessa vacina diz muito sobre como nós vamos avançar na área de vacinologia e os dados que nós temos hoje daqueles países que tiveram a sorte de receber as vacinas de RNA mensageiro, chamadas vacinas Moderna e vacina da Pfizer, são absolutamente impressionantes. O controle que a pandemia está trazendo, como esses países estão conseguindo abrir as suas economias em tempo recorde, como o investimento nessa vacina em primeira mão, com eficácia em torno de 90% a 95%, está trazendo grandes resultados aos países que tiveram a chance de ter essa opção. O nosso top 3 na nossa lista vai para o conjunto de avanços científicos médicos e da área de saúde que aconteceu dentro das enfermarias, dos CTIs, e aí nós vamos homenagear nesse top 3 toda a comunidade de profissionais de saúde em conjunto, não um nome específico, porque foi graças a eles que avanços como a anticoagulação precoce, como a ventilação prona, como o uso precoce de antibióticos, como a troca da nossa cabeça para que o tratamento fosse procurado o mais precoce possível, não apenas quando a pessoa começasse a sentir falta de ar. Isso fez toda a diferença. Esse é o nosso top 3 de hoje, o conjunto de avanços que aconteceu dentro dos hospitais, pelos profissionais de saúde e que fazem a diferença, reduzindo enormemente a mortalidade de Covid. Nosso top 2 de hoje vai para o reconhecimento de que a Covid foi a 5ª bala disparada contra a humanidade apenas no século XXI. Ao contrário do que muita gente pensa, e graças ao trabalho dessa cientista, a doutora Shi Zhengli, se reconhece hoje que foram 5 balas diferentes e muito graves disparadas contra a humanidade apenas nesse século, com a gripe espanhola, a gripe suína, a gripe aviária, ambas pelo vírus influenza, a SARS e a MERS, também para o coronavírus, e finalmente a Covid-19 agora em 2020, final de 2019, início de 2020. Mais do que um fruto de um azar, o que nós vemos é um padrão que se repete já nos últimos 20 anos. As infecções anteriores foram controladas exatamente pelas medidas sanitárias e de vacina que hoje muitos ainda contestam. Foi graças às medidas de abate de animais contaminados, de lockdown em algumas áreas específicas de vacinação em massa que se segurou as 4 pandemias, potenciais pandemias anteriores, mas infelizmente isso não funcionou para a Covid-19. E para nós terminarmos o nosso top 1 de hoje, vai para o surgimento em caráter, em grande escala, das vacinas de RNA mensageiro. Essas vacinas de RNA mensageiro não são apenas uma vacina que vai controlar a pandemia, são a nova face da imunologia. O ser humano, então, aqui o nosso personagem é o ser humano,
que começou a sua jornada tecnológica há provavelmente 2 milhões de anos atrás, com as primeiras ferramentas de pedra que foram encontradas no registro fóssil, que continua evoluindo há 2 milhões de anos, que aproximadamente 10 mil anos começou a juntar em grandes sociedades, cidades, que deram um impulso muito grande à nossa civilização nos últimos 10 mil anos, e que hoje é capaz de tomar na sua mão essa situação terrível da pandemia e desenvolver uma vacina fantástica como a vacina de RNA mensageiro, em tempo recorde, em 1 ano, começar a vacinar a humanidade em larga escala. Em 10 anos, não teremos outro tipo de vacina que não é de RNA mensageiro. Ela é um avanço tão grande que ela é inexorável. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio de tomar. Também as pessoas tiveram medo de se anestesiar, de ir para um centro cirúrgico, de usar os métodos de antisepsia, de usar os primeiros antibióticos, e nem por isso a gente deixa de usá-los nos dias de hoje. O avanço vem, mesmo que a gente tenha medo e receio dele, porque os dados falam por si. Eu queria, nesse momento, agradecer as milhares de visualizações, porque esse vídeo comemora os 100 vídeos de assuntos relacionados à Covid que eu pude desenvolver nos últimos 13 meses. 100 vídeos em que a gente abordou todas as áreas da medicina, tudo aquilo relacionado à Covid, e que nos trouxe nas mídias sociais, no YouTube, do Pele Digital, no Instagram, milhares de visualizações. Então eu queria mais uma vez agradecer a você, dizer que nós temos que ser otimistas, porque o controle da pandemia está muito mais próximo hoje do que estava quando eu fiz o meu primeiro vídeo há 13 meses atrás. Nós temos que manter o otimismo, acreditar que a humanidade mais uma vez vai fazer a diferença. Não esquece de seguir a gente no YouTube do Pele Digital e no Instagram do Protetores da Pele.